Boa tarde, me chamo Douglas, eu atualmente estou na Central de Regulação aqui do município de Niterói. Vim aqui para poder conversar um pouquinho com vocês, para poder apresentar, né, o nosso sistema, a atualização do nosso sistema. Foi passado para a gente, através de algumas reuniões com o pessoal, com os gestores da Vipacaf, da FESaúde e da Vipaê, e a gente tem trabalhado sobre as ofertas de cuidados integrados, né, que são as OCIs. É um programa de financiamento que o Ministério lançou e o município de Niterói, ele aderiu a alguns serviços e a gente fez a construção dentro do sistema Cernit para poder fazer as solicitações desses tratamentos. São tratamentos específicos para diagnóstico do paciente. Então a gente tem diagnóstico de oncologia, diagnóstico de cardiologia, diagnóstico de otorrino, diagnóstico de oftalmo, e a gente agora ortopedia, e foi lançado por último saúde da mulher. O município de Niterói aderiu a alguns procedimentos da oncologia, da oftalmologia, otorrino e cardiologia. E aí eu vou abrir aqui com vocês, poder mostrar esse módulo. Foi passado que atualmente os médicos das UBS estão começando a fazer as solicitações dentro do sistema Cernit. Algumas unidades a gente tinha o pessoal do SAL que faz a inserção desses pacientes, e nos módulos de família os médicos já têm usado a ferramenta, e foi passado para a gente também que está tendo essa mudança, né, para as unidades básicas de saúde, onde os profissionais médicos estão também entrando no sistema Cernit para poder fazer essas solicitações. Vocês conhecem a plataforma do município? Alguém aqui não conhece, nunca viu, não mexeu? Não mexeu. Bom, esse aqui é a tela inicial do nosso sistema, tá? A princípio, os dois primeiros módulos são os módulos que vão ficar disponíveis para utilização. O primeiro módulo é o módulo do ambulatório, tá? Então, esse módulo ele está disponível para solicitações de consultas e exames, caso vocês identifiquem a necessidade de fazer a solicitação do paciente, encaminhar o paciente para um profissional médico, um especialista, ou para que esse paciente precise realizar algum exame. Esse primeiro módulozinho aqui do ambulatório, ele vai estar disponível para vocês poderem inserir esses pacientes ali e fazer a solicitação de consultas e exames. O segundo módulo é o módulo das OCIs. O que difere na questão das OCIs? As OCIs são grupos de procedimentos para a finalidade de diagnóstico. Então, eu já tenho, quando eu faço a solicitação de uma OCI, eu já tenho ali incluso nessa solicitação uma avaliação com o profissional, o exame e uma avaliação de retorno. Então, exemplo, hoje a gente tem a OCI inicial de avaliação de câncer de mama. Uma paciente que não seja perfil de rastreio, o perfil dela é um perfil diagnóstico. Ao invés de a gente solicitar uma mamografia para essa paciente, depois solicitar uma consulta com o mastologista, e essa paciente entrar em várias e várias filas, e a gente ter que ficar fazendo várias e várias solicitações, hoje, através da OCI, a gente faz uma única solicitação para essa avaliação inicial de câncer de mama. A paciente ela vai ser direcionada para a unidade executora, ali a unidade vai fazer a consulta inicial, vai fazer a mamografia e vai fazer a consulta de retorno dessa paciente, fechando o diagnóstico do paciente e devolvendo ela para a sua unidade de origem. E aí essa paciente já, se ela não tiver a necessidade de fazer a progressão do seu tratamento, no caso, fazer uma biópsia, alguma coisa assim, a unidade ela fecha o diagnóstico e devolve essa paciente para a unidade de origem. Aí a paciente retorna para a unidade
já com os exames e as avaliações do especialista já fechado o quadro dela. Ok? Alguma dúvida? Tranquilo? E aí a mesma coisa a gente vai ter para as outras linhas. Então hoje o município, a gente aderiu ao ACI inicial de câncer de mama, a gente vai fazer a progressão também, que inclui a biópsia. A gente tem a avaliação de câncer gástrico, que inclui uma avaliação e uma endoscopia. E a avaliação inicial de câncer de colo de útero, que mesmo funciona dentro da mesma lógica. O paciente faz uma avaliação, um procedimento e uma avaliação de retorno. A gente aderiu na cardiologia o risco cirúrgico, a avaliação de risco cirúrgico. Atualmente ela está sendo realizada internamente nas nossas unidades hospitalares. Os pacientes que já são agendados para fazer as cirurgias nos nossos hospitais, eles já estão fazendo esse processo internamente. A gente já está trabalhando na estruturação das policlínicas para que as solicitações de risco cirúrgico de demais serviços, exemplo, os pacientes que são direcionados para os serviços de oftalmologia, geralmente ele retorna para a unidade para que o profissional possa fazer a solicitação do risco cirúrgico, ou a unidade fazer a inserção do pedido. No caso, a gente está estruturando as nossas unidades, as nossas policlínicas, para que a gente possa fazer essa OCI de risco cirúrgico dentro das nossas unidades. Então, tem o paciente lá, o paciente vai precisar fazer o risco, ao invés da gente ter que inserir ele na fila do cardiologista, na fila do eletro, inserir ele para fazer um raio-x e tudo mais, a gente vai inserir ele uma vez só na OCI de risco cirúrgico, e aí esse paciente ele vai fazer todo o tratamento dele e já retornar com o diagnóstico fechado, tudo direitinho, para poder dar continuidade ao tratamento que ele precisa fazer. Além da avaliação do risco cirúrgico, a gente também aderiu à avaliação cardiológica, que é uma avaliação inicial. Esse paciente ele vai, pacientes que já tenham alguma suspeita de qualquer alteração cardiológica, esse paciente ele vai entrar na OCI, e aí dentro da OCI ele vai fazer a avaliação e fazer os exames necessários para poder fechar o quadro dele e retornar para fazer o acompanhamento dele na sua unidade de origem. Então a ideia é a gente evitar a questão do paciente ele ficar preso na atenção especializada, fazendo um acompanhamento, voltando, fazendo diversos retornos dentro da atenção especializada, e sim a atenção especializada funcionar dentro de um cenário que ela vai fechar o diagnóstico desse paciente e esse paciente retorna para a sua unidade de origem para poder fazer o seu acompanhamento conforme for necessário. Eu vou abrir aqui o módulo com vocês, como tem algumas pessoas que não conhecem do sistema, a forma de solicitação do paciente, tanto no ambulatório quanto na UCI, ela se dá da mesma maneira. Eu vou abrir aqui com vocês, mas não há diferença no processo para poder fazer essa solicitação. Bom, quando vocês abrirem o sistema, ele vai aparecer essa tela aqui para vocês. Vocês vão vir aqui em lançamento e aí vai ter a opção solicitar o ACI. Aqui nessa primeira tela vocês conseguem filtrar as solicitações já realizadas pela unidade. Caso a unidade já tenha pacientes solicitados, essa primeira tela aqui vocês vão conseguir acompanhar quais pacientes estão aguardando avaliação para início de tratamento, quais solicitações estão com pendência, caso tenha alguma pendência de alguma informação. Ele vai ficar aqui nessa tela inicial, vocês só vão mudar aqui na parte de situação. Vocês vão mudar para a situação pendente. E aí vocês vão conseguir fazer o filtro de todas as solicitações que possuem alguma pendência, seja ela alguma informação que o regulador achar necessário, ou alguma orientação sobre a troca do perfil, conforme o perfil do paciente, a troca do recurso solicitado.
Aqui na parte superior, vocês vão ter o menu editar. Foi. Aqui no solicitante já vai vir a identificação da unidade de vocês, tá? A sua unidade de origem já vai ficar identificada aqui. Na parte de baixo, vocês vão botar o cartão SUS do paciente, pesquisar, o sistema já vai preencher os dados do paciente, e aí vocês vão seguir com o preenchimento dos campos de solicitação, tá? A princípio, vocês vão vir colocando as informações, identificação do profissional médico, a hipótese diagnóstica, e aqui, nesse quadro aqui do meio, característica da solicitação, vai ter a linha de cuidado da OCI. E aí ali vocês vão selecionar qual é o tipo de procedimento que vocês querem que o paciente realize. Vai estar listado para vocês todas as OCIs que estão disponíveis no município, que o município de Niterói aderiu. Vocês vão conseguir entrar aqui, selecionar o OCI de acordo com o perfil que vocês querem para o paciente, qual o tipo de tratamento esse paciente vai precisar fazer, e aí você vai abrir a tela para vocês poderem preencher as informações. Eu vou abrir aqui o protocolo com vocês. A gente teve algumas reuniões, né, e a gente começou a elaboração do protocolo, tá? E esse protocolo ele vai ser repassado para vocês, tá bom? Vocês vão ter acesso a esse protocolo com as orientações do quais são os procedimentos que compõem aquela OCI, aquela linha de cuidado, né? O Ministério está tratando como linhas de cuidado. Você vai ter ali quais são os procedimentos, qual é o público-alvo para aquele segmento, né? Qual é a população que a gente deseja alcançar com essa OCI, e os critérios de inserção, que é onde vai filtrar qual é o perfil do paciente que vai estar entrando para esse tratamento. A nossa ideia a OCI ela vem para poder dar celeridade ao diagnóstico. Então, nós temos, nos casos de oncologia, nós temos 30 dias para poder fechar o diagnóstico do paciente. No momento que ele inicia a sua primeira consulta e os seus exames, nós temos 30 dias para poder fazer todo o processo. E nas demais linhas de cuidado, nós temos 60 dias para poder fechar o diagnóstico do paciente. Então, a nossa ideia é trazer celeridade para esse diagnóstico, que às vezes o paciente ele entra em diversas filas, com isso acaba demorando o processo para ele poder fechar o diagnóstico dele, e aí às vezes ele faz um exame, está demorando uma outra fila para fazer outro exame, ele acaba perdendo aquele exame, tendo que refazer, e aí há essa demora para poder fechar o diagnóstico do paciente. Então, a ideia é a gente trazer celeridade a esse diagnóstico e também a gente garantir que o paciente que realmente tem necessidade dessa celeridade, ele consiga o acesso. Porque se a gente abrir para todos os perfis de paciente, a gente acaba não conseguindo priorizar, né, todos os pacientes devido
óbvio, ao número reduzido de oferta. Então, a ideia aqui dos nossos critérios é a gente conseguir mapear o paciente que ele tem uma maior prioridade para poder fechar esse diagnóstico dele o mais rápido possível, para ele poder começar o seu tratamento o mais rápido possível. Essa atenção ela é maior na parte da oncologia, mas a gente também tem essa preocupação nos demais segmentos, tanto de cardiologia, otorrino, quanto oftalmologia. Então a gente tem aqui esse protocolo, a gente está já foi discutido com a Vipacaf, com a FESaúde, com a Vipae, e ele agora a gente já passou para o pessoal do DESUM, eles estão fazendo a revisão, a avaliação, e a nossa ideia é disponibilizar esse protocolo para vocês, para que vocês possam ter esse norte na hora de fazer a solicitação da OCI do paciente. Deixa eu passar aqui. Então ele aqui vem trazendo alguns critérios, né? Como falei no caso dessa avaliação inicial de câncer de mama, né? Hoje, atualmente no nosso sistema, a gente tem uma fila única de mamografia, que é tanto para mamografia de perfil de rastreio quanto mamografia com perfil diagnóstico. Então a ideia hoje é a gente ter essa separação, manter no nosso sistema a fila de exame para a mamografia de rastreio e as pacientes que tiverem a indicação de uma mamografia diagnóstica, ela já entrar pela fila da OCI inicial de câncer de mama, onde ela vai fazer essa avaliação, fazer a sua mamografia, faz a sua consulta de retorno e, como no caso, a unidade que nós temos de execução é a Malu Sampaio, essa paciente tendo a necessidade, ela já faz a sua progressão, que é a pulsão, né, de agulha fina ou a pulsão de agulha grossa, e ela fecha o seu diagnóstico para poder fazer o início do seu tratamento. A gente já está vendo também, junto ao Ministério, outros programas que o Ministério está lançando. Esse programa aqui é uma primeira etapa, né, está começando agora, mas a gente já conversou com o Ministério, ele já está lançando alguns outros programas, já estamos tendo incentivos para a realização de cirurgias, porque não adianta só a gente fazer o diagnóstico do paciente se a gente não conseguir garantir o tratamento desse paciente também. Então a gente já está vendo junto ao Ministério outros programas para ampliar a oferta dos tratamentos. A gente teve agora a adesão, né, de algumas unidades através de outros programas. Nós tivemos a Maternidade de São Francisco, que vai estar realizando cirurgias oncológicas, ginecológicas. Nós tivemos o Hospital Niterói DOR, que vai fazer revascularização, as cirurgias cardíacas. E nós tivemos também a adesão do Santa Marta, Hospital Santa Marta, que vai estar fazendo a parte de angioplastia também. Então, a gente está aumentando essa grade de procedimentos no município, através desses programas do Ministério, através de programas que o próprio município está lançando. Nós tivemos o programa do município, que é o Fila Zero, onde a gente ampliou a nossa oferta de exames e consultas. Estamos analisando também outras demandas que estão surgindo. A gente também já está vendo para poder ampliar essa oferta também. Então, a nossa ideia não é só ficar na questão do diagnóstico, é garantir que o paciente tenha celeridade para poder fazer o seu diagnóstico, mas que a gente também consiga alcançar que esse paciente realize o seu tratamento adequado. Nesse módulo aqui, a gente tem essas duas linhas liberadas, disponíveis. Então, quando vocês colocarem ali, ela vai listar para vocês
a identificação, onde a gente tem tanto o nome da linha de cuidado, quanto o código, né, SIGTAP referente ao procedimento selecionado. Então a gente tem, na questão da oftalmologia, a gente tem as de avaliação, eu tenho a avaliação inicial, mas eu também tenho as avaliações de estrabismo, retina, oncologia oftalmológica e neurooftalmologia. Aqui na parte de mama a gente está com a diagnóstico inicial de câncer de mama, mas as demais também vão aparecer para vocês. Então, quando vocês jogarem ali, se vocês jogarem só OCI, ele já vai listar para vocês todos os procedimentos que vão estar disponíveis no município. Preenchido todo o campo ali das solicitações, vocês vão ter a opção aqui para poder anexar o arquivo, no caso o encaminhamento, e gravar essa solicitação. Pronto, esse paciente agora ele já vai estar em fila, ele vem para a regulação, o regulador ele vai avaliar essa solicitação e direcionar esse paciente para a unidade executora. E aí a gente já está, as unidades executoras já estão com os profissionais para poder fazer a navegação desse paciente, garantir que ele execute todos os procedimentos necessários, consultas, exames e o retorno, e a gente garantir, a gente já está trabalhando para garantir que esse paciente ele retorne para a sua unidade de origem no final do tratamento e que a unidade consiga acompanhar durante todo o processo o seu paciente. Então, vocês vão conseguir estar monitorando o acompanhamento desse paciente, em quais etapas ele está e o que ele já realizou. E aí a nossa ideia é que ele retorne para a unidade com o seu diagnóstico, com todo o seu histórico, para que vocês possam fazer o acompanhamento desse paciente. Então, atualmente, a gente aderiu ao câncer de mama, colo uterino e o câncer gástrico. Foram esses que a gente aderiu. Ainda tem, que a gente vai fazer a atualização agora. A gente monta o nosso programa, ele é da região. O Ministério dividiu por região. Então, a Metropolitana 2 é um programa só para a região, que a gente organizou atualmente para que cada município fizesse inicialmente o tratamento dos seus munícipes, e depois a gente vai fazer uma organização mais regional para poder suprir a demanda da região. A princípio, as linhas que existem oncológicas, que a gente ainda não aderiu, é a de câncer coloretal. São essas que a gente tem: gástrico, coloretal, mama e útero. Peço desculpa, pessoal, a garganta está muito ruim. A gente está aguardando, óbvio, né, como eu falei aqui, o Ministério está montando esse programa ainda, ele é novo. Ele foi lançado no final de 24, e aí a gente está começando a trabalhar ele agora nos municípios. Alguns programas, alguns serviços eles não tinham no início. Inicialmente a gente começou só com alguns de oncologia, oftalmologia, e aí com o tempo o Ministério ele foi lançando novos programas, como teve o da saúde da mulher, que veio depois. Então a gente acredita também que possa ser que entre novos serviços nesse programa, e aí tendo essa atualização a gente vai estar aderindo e passando para vocês também, informando, mantendo informado. A gente já está trabalhando na Central de Regulação para manter atualizado o informes, e aí está sempre passando para todos os setores, para todas as áreas,
as atualizações que têm acontecido, as inclusões que a gente tem feito. Então, a gente já está trabalhando para melhorar essa comunicação e também buscar dar esse suporte para as unidades também, para os profissionais principalmente, dos recursos que a gente tem disponível, né? Então, assim, a gente está aderindo, o Fila Zero ele trouxe recursos que a gente nem tinha antes, então a gente está buscando trazer essa atualização e manter esse informe mais atualizado possível para que todos os profissionais possam acompanhar essas mudanças que estão acontecendo no município. Sim. Então, aí no caso, a gente essa fila principalmente, a gente está trabalhando, a gente trabalhou ela pelo Fila Zero, porque muitos pacientes eram para mamografia. Então a gente trabalhou ela pelo Fila Zero para poder reduzir o tempo de espera, que estava em torno aí de 2 a 3 meses. Então a gente reduziu esse tempo de espera, a gente já está chegando ao nosso ideal, que é o de 30 dias, para poder dar o start da OCI e a gente manter, a ideia é a gente manter um tempo máximo de espera para o início do tratamento ou da avaliação de 15 a 30 dias. A ideia que a gente está trabalhando é essa. Então, atualmente, a gente já reduziu esse tempo de espera, que estava alto, mas a gente já aumentou, ampliou as ofertas através do Fila Zero, e aí a gente vai começar a acompanhar essas pacientes pela Malu Sampaio, já com esse tempo já mais reduzido, para que a gente possa conseguir fechar, né, rapidamente o diagnóstico. Porque conforme a oncologia tem essa diferença, porque a gente, por lei, a gente teria 60 dias para iniciar o tratamento do paciente. Então o Ministério entende que, como eu tenho 60 dias para iniciar o tratamento, eu tenho que fechar o diagnóstico em menor tempo. Então foi estabelecido esses 30 dias para a gente poder fechar o diagnóstico da paciente, para que ela possa, nos próximos 30 pelo menos, começar o seu tratamento, né? Aí a gente tem esse problema, porque aí a gente concorre a nível estadual, né, que a parte do tratamento já é com o Estado, mas, como eu falei aqui, a gente já tem unidades que estão entrando através de outros programas do Ministério, que está fortalecendo a oferta desse tratamento. Então, a gente já está ampliando essa oferta aqui no município de Niterói. O nosso município, a gente tem essa vantagem de ter muita unidade, né? Nós temos muitos prestadores. Então, a gente tem buscado, tem feito essa conversa com essas unidades e a gente tem visto a adesão deles para poder fortalecer essa oferta do tratamento, para a gente poder conseguir manter esse número, né, para o início do tratamento, o paciente não ficar muito tempo esperando, a gente conseguir alcançar esse ideal de tempo para o paciente poder começar o seu tratamento adequado. Tá bom? Pessoal, mais alguma dúvida? Mais algum? A parte de ambulatório vocês já conhecem, vocês já lidam? Então, vamos lá. A gente, assim, a gente já está buscando melhorar esse cenário, tá? Através do Fila Zero, a gente já conseguiu alguns prestadores que estão entrando agora para fazer a colonoscopia. A gente só tem algumas coisas, questão de perfil do paciente, que grande parte dos pacientes são perfil hospitalar, né? Tem que fazer ambiente hospitalar, e aí isso limita, restringe um pouco o perfil do executor, mas a gente já está atualizando para esse ano. No par inicial a gente não tinha aderido, mas a gente já está conversando, exemplo, a gente já está buscando junto ao Antônio Pedro também essa parceria para poder melhorar essa oferta, e aí a ideia é que até o meio do ano a gente já tenha estabelecido também essa atualização e está começando a fazer também a parte de colo retal também. Isso aí a gente já está trabalhando.
Só que aí é o que a gente falou, a gente está trabalhando dois cenários. A gente está trabalhando o cenário do diagnóstico, mas a gente também já está trabalhando o cenário para o tratamento. Então a gente já está buscando também unidades para poder fazer o pós, né? Então tanto para atender esse paciente em perfil cirúrgico, quanto fazer o seu tratamento clínico, a gente já está também buscando, porque não adianta a gente só resolver o diagnóstico, a gente acaba gerando um gargalo lá na frente no tratamento. Mas a nossa previsão é que até o meio do ano esse par já esteja atualizado, a gente já esteja com essas ofertas também na parte de oncologia. Tá bom? Então, pessoal, o mais é isso, a gente vai estar mantendo esse contato com vocês, a gente vai estar sempre atualizando vocês aí dessas mudanças. Essa versão do sistema ela já está para mudar esse mês, então a gente, qualquer momento aí, a gente tendo o ok de desenvolvimento, a gente já vai dar o start para vocês, vamos comunicar as unidades, informando a atualização, e aí já vai ficar disponível para vocês poderem estar solicitando o tratamento dos pacientes. Mais alguma dúvida? Tranquilo? Então agradeço a atenção de vocês, peço desculpa por qualquer coisa. Muito obrigado.